Em Language Not Registered for Generation, fomos até a anomalia. Gastamos todos os recursos nisso. Foi por isso que descobrimos essas anomalias desde o início. Vamos para a anomalia número 1, que todos conhecem. Nas profundezas das águas geladas do Mar Báltico, jaz algo que intriga os especialistas há mais de uma década. Quando caçadores de tesouros suecos avistaram pela primeira vez esse objeto misterioso em seu sonar, pensaram que se tratava apenas de mais um naufrágio à espera de ser explorado. Quando vemos a anomalia debaixo d'água, ela não se parece em nada com a imagem do sonar. Não temos ideia do que seja. Naturalmente, a pergunta começa a surgir em sua mente. Mas o que eles encontraram revelou-se muito mais perturbador do que qualquer um poderia imaginar. O formato circular, as marcas estranhas, as características inexplicáveis. Nada nessa descoberta fazia sentido. Após anos de expedições de mergulho, análises científicas e inúmeras teorias, os especialistas finalmente desvendaram o mistério da anomalia no Mar Báltico. Mas a verdade que eles descobriram é pior do que pensávamos. O sinal que nunca deveria ter existido. Em junho de Language Not Registered for Generation, os caçadores de tesouros suecos, Peter Lindberg e Dennis Osberg, e sua equipe Ocean X estavam passando pela pior fase de suas carreiras. O barco estava com vazamentos, os equipamentos estavam falhando e eles estavam prontos para desistir. No caminho de volta para casa, Peter tomou uma decisão que mudaria tudo. Anos de experiência o ensinaram a interpretar os padrões ocultos do Mar Báltico, a forma como as correntes se moviam, por onde os navios historicamente navegavam e, principalmente, onde encontravam seu fim. Registros marítimos do Arquivo Nacional Sueco mostravam dezenas de naufrágios documentados nessa região, vítimas de tudo, desde batalhas em tempos de guerra até tempestades de inverno que ceifavam a vida de embarcações há séculos. Ele ordenou à sua tripulação que fizesse mais uma varredura em busca de um naufrágio que estavam procurando. Eles lançaram seus equipamentos de sonar na água sem saber que estavam prestes a se deparar com algo que mudaria suas vidas para sempre. Menos de uma hora depois, algo incrível apareceu em seu monitor. Não eram os restos enferrujados de um antigo navio mercante ou de guerra que esperavam. Em vez disso, olhando para eles, a Language Not Registered for Generation Metros, abaixo da superfície, estava um objeto perfeitamente redondo com quase Language Not Registered for Generation Metros de diâmetro. A primeira reação da tripulação disse tudo. Ei, pessoal, temos um OVNI aqui. Em todos os seus anos de mergulho e busca por tesouros, Peter nunca tinha visto nada parecido. Ele havia explorado inúmeros naufrágios, incluindo o famoso Jönköping, um navio mercante sueco da Primeira Guerra Mundial que continha garrafas de champanhe com quase Language Not Registered for Generation anos. Essas garrafas foram vendidas por preços recordes em um leilão. Libras Language Not Registered for Generation cada, em Language Not Registered for Generation. Mas isso era diferente. Isso era completamente diferente de tudo que ele já tinha visto. O objeto estava no fundo do Golfo da Bósnia, quase perfeitamente circular, com o que parecia ser uma pista de pouso de Language Not Registered for Generation Metros que levava até ele. Era como se algo tivesse caído e deslizado pelo fundo do oceano antes de parar. A imagem do sonar mostrou marcas de arrasto nítidas, sedimentos revolvidos e um rastro de destruição que parecia contar uma história de impacto e movimento. Mas isso era apenas o começo. O que os especialistas descobririam mais tarde sobre esse objeto misterioso abalaria a comunidade científica e levantaria questões que ainda hoje intrigam os pesquisadores. O mistério da anomalia do Mar Báltico estava prestes a começar, e a verdade por trás dele se provaria muito mais perturbadora. Quando o mundo descobriu, quando Dennis ligou para um jornal sueco para falar sobre a descoberta, ele não fazia ideia de que estava prestes a desencadear um fenômeno global. A história virou manchete, espalhando-se rapidamente pela internet. Poucas horas depois da notícia ser divulgada, o telefone deles não parava de tocar. Emissoras de notícias do mundo todo queriam saber sobre o objeto misterioso. Programas de rádio, canais de TV, jornais.
Todos queriam respostas sobre o que ficou conhecido como a anomalia do Mar Báltico. A atenção da mídia era avassaladora. Dennis descreveu a situação como abrir a caixa de Pandora. Num instante, eles eram simples caçadores de tesouros. No instante seguinte, estavam no centro de um mistério global que havia capturado a imaginação de milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas com a fama veio algo para o qual eles não estavam preparados. Teorias mirabolantes começaram a se espalhar mais rápido do que fogo em palha seca. Alguns grupos religiosos os alertaram para não se aproximarem do objeto, alegando que poderia ser uma armadilha capaz de explodir e matar todos na Terra. Outros acreditavam que era um portal para o inferno. As teorias eram criativas e, por vezes, assustadoras, mas nenhuma oferecia explicações reais. O que tornava a situação ainda mais estranha era como as imagens pareciam corroborar algumas das ideias mais absurdas. A imagem do sonar realmente parecia algo do espaço sideral. Quando os jornais começaram a compará-la com a Millennium Falcon de Star Wars, a comparação era difícil de ignorar. O formato, o tamanho, até mesmo a maneira como estava posicionada no fundo do oceano. Tudo nela parecia antinatural. Cientistas do mundo todo começaram a dar seus pareceres, mas nem mesmo eles conseguiam chegar a um consenso sobre o que estavam vendo. Alguns diziam que devia ser uma formação rochosa natural, esculpida por milhares de anos de atividade glacial. Outros não tinham tanta certeza. A filmagem estava borrada, mas mostrava claramente algo que não deveria estar no fundo do Mar Báltico. Conforme o mistério se aprofundava, os especialistas finalmente começaram a perceber que estavam lidando com algo que poderia mudar nossa compreensão do que se esconde sob nossos oceanos. A anomalia do Mar Báltico não era apenas mais uma curiosidade subaquática. Estava ficando claro que o que quer que estivesse lá embaixo poderia ser pior do que qualquer um havia imaginado inicialmente. A expedição que quase fracassou. Depois de um ano de planejamento e dificuldades para encontrar patrocinadores, Peter e Dennis finalmente conseguiram dinheiro suficiente para uma expedição de verdade. Precisavam de equipamentos de ponta, mergulhadores profissionais e uma equipe capaz de lidar com qualquer coisa que pudessem encontrar, a Language Not Registered for Generation Metros de Profundidade. O orçamento foi fixado em euros Language Not Registered for Generation. Com cada dia custando mais de Language Not Registered for Generation euros, eles tinham menos de uma semana para ter sucesso. Mas, a partir do momento em que deixaram o porto, tudo o que podia dar errado, deu errado. Uma enorme tempestade assolava o mar, ameaçando atrasar a missão por dias. O capitão tomou a difícil decisão de esperar que a tempestade passasse. Protegidos por ilhas próximas, a cada hora de espera, o dinheiro desaparecia, e as chances de desvendar o mistério da anomalia no Mar Báltico se esvaíam. Dennis estava ficando ansioso. Cada hora que passamos aqui é mais uma perda, disse ele, observando o orçamento se esvair. Menos chances de descobrir o que é. A pressão era enorme. O mundo inteiro estava de olho e eles não podiam se dar ao luxo de falhar. Quando o tempo finalmente melhorou, enfrentaram o próximo desafio: encontrar o objeto novamente. Mesmo com Language Not Registered for Generation metros de diâmetro, localizar algo no fundo do Mar Báltico era como procurar uma agulha num palheiro. Agora, contavam com equipamentos sofisticados, incluindo um sonar multifeixe capaz de criar imagens Language Not Registered for Generation D detalhadas do fundo do oceano. Mas então, o desastre aconteceu. No meio da noite, perderam o sonar de varredura lateral, o equipamento mais importante para localizar a anomalia. O dispositivo estava em algum lugar no fundo do oceano, e sem ele, a missão fracassaria. Peter teve que tomar uma decisão crucial: gastar um tempo precioso tentando recuperar o equipamento perdido ou desistir e voltar para casa. O que acontecesse a seguir determinaria se os especialistas finalmente desvendariam o mistério da anomalia no Mar Báltico ou se a verdade permaneceria para sempre enterrada sob as ondas. A recuperação que salvou tudo. Peter decidiu correr o maior risco da expedição.
Eles usariam seu robô subaquático para tentar encontrar o equipamento de sonar perdido no fundo do oceano. As chances de sucesso eram mínimas, mas era a única esperança de continuar a missão. O robô precisava vasculhar a escuridão total a Language Not Registered for Generation metros de profundidade. O fundo do oceano estava coberto por sedimentos moles que turvavam a água assim que o robô se aproximasse. Com visibilidade zero, eles teriam que contar com pura sorte e habilidade para encontrar um cabo que poderia estar em qualquer lugar dentro de uma área de busca gigantesca. O operador do robô era a única esperança. Peter o descreveu como um piloto nato, com anos de experiência pilotando aeronaves e operando veículos subaquáticos. Mas, mesmo com toda a sua experiência, aquilo seria praticamente impossível. A câmera do robô não mostrava nada além de água turva e vislumbres ocasionais do fundo lamacento do mar. A tensão no barco aumentava. Todos sabiam que, se não conseguissem recuperar o equipamento, a expedição estaria acabada. Todo o dinheiro, todo o planejamento, toda a curiosidade mundial sobre a anomalia no Mar Báltico teriam sido em vão. Então, milagrosamente, avistaram algo na escuridão. Uma linha fina cortando o sedimento. Era o cabo, mas encontrá-lo era uma coisa. Agarrá-lo com o pequeno braço mecânico do robô era um desafio completamente diferente. O operador do robô tinha que ser perfeito na primeira tentativa. Não haveria uma segunda chance. O braço mecânico do robô movia-se lentamente pela água, guiado pelas mãos firmes do operador. Todos no barco prenderam a respiração enquanto os dedos mecânicos se fechavam em torno do cabo. Eles conseguiram. Contra todas as expectativas, eles conseguiram recuperar o equipamento perdido. Milagrosamente, encontraram o cabo em apenas Language Not Registered for Generation minutos e o resgataram com sucesso. Mas o equipamento havia ficado submerso por horas nas águas geladas do Mar Báltico. Será que ainda funcionaria? A equipe passou horas adicionais reparando e testando cuidadosamente cada componente. Esse contratempo de Language Not Registered for Generation Horus custou-lhes caro, mas eles estavam de volta à ativa. As imagens de que precisavam ainda podiam ser obtidas. No entanto, o que descobririam ao finalmente alcançar a anomalia provaria que alguns mistérios é melhor deixar sem solução. A verdade por trás da anomalia no Mar Báltico estava prestes a ser revelada, e os especialistas logo perceberiam que era pior do que pensavam. O momento da verdade. Após mais de Language Not Registered for Generation Horus de busca, finalmente o encontraram novamente. A imagem do sonar apareceu em suas telas, mostrando o mesmo objeto circular misterioso de um ângulo diferente. O objeto tinha o mesmo tamanho que se lembravam, quase Language Not Registered for Generation metros de diâmetro, mas, dessa nova perspectiva, parecia ainda mais misterioso. Agora, porém, vinha a parte mais perigosa da missão. Eles não faziam ideia do que estavam enfrentando lá embaixo. Seria radioativo? Seria algum tipo de arma remanescente da Segunda Guerra Mundial? Estaria escapando algum gás perigoso? Antes mesmo de pensarem em enviar mergulhadores, precisavam saber o que enfrentariam. A segurança da sua equipe era a prioridade máxima de Peter, e ele não arriscaria a vida de ninguém sem entender os perigos. Primeiro, lançaram o robô subaquático, equipado com sensores para medir a temperatura, a profundidade e quaisquer riscos potenciais. O que descobriram foi imediatamente preocupante. A temperatura diretamente acima do objeto havia caído para menos Language Not Registered for Generation graus Celsius, abaixo do ponto de congelamento. Isso era completamente inesperado e muito estranho para a água naquela profundidade. O robô também capturou as primeiras imagens nítidas em close do objeto. As imagens eram diferentes de tudo o que já tinham visto. Parecia feito pelo homem, mas não se parecia com nenhuma construção que reconhecessem.
Havia linhas retas, formações angulares e superfícies que pareciam perfeitas demais para serem naturais. Conforme o robô explorava mais a fundo, ficou claro que não se tratava apenas de uma formação rochosa ou um navio afundado. O objeto apresentava características que não faziam sentido para algo que deveria estar no fundo do oceano. Havia buracos circulares com molduras quadradas ao redor, superfícies que pareciam queimadas ou derretidas e estruturas inexplicáveis. As imagens eram tão estranhas que nem mesmo os especialistas que as acompanhavam conseguiam chegar a um consenso sobre o que estavam vendo. Alguns acharam que parecia concreto moldado antes de endurecer. Outros viram algo semelhante a metal ou pedra. Mas todos concordavam em uma coisa: não parecia natural. O que o robô revelou obrigaria os especialistas a reconsiderar tudo o que pensavam saber sobre a anomalia no Mar Báltico. O mistério se aprofundava e a verdade que estavam descobrindo se tornava cada vez mais perturbadora a cada hora. O mergulho que mudou tudo. Eric e Marcus foram os dois mergulhadores corajosos o suficiente para descer e ver a anomalia com os próprios olhos. A language not registered for generation metros de profundidade em águas mais frias que o ponto de congelamento, eles teriam apenas language not registered for generation minutos para explorar antes de iniciar a perigosa jornada de volta à superfície. Mergulhar em águas profundas a essa profundidade era incrivelmente arriscado. A apenas language not registered for generation metros de profundidade, a alta pressão torna o ar normal tóxico para respirar. Os mergulhadores tiveram que usar uma mistura especial com hélio para evitar a toxicidade do oxigênio. A language not registered for generation metros de profundidade, um erro poderia ser fatal. As condições eram extremamente perigosas. Uma densa neblina havia chegado, tornando quase impossível resgatar os mergulhadores caso algo desse errado. Peter teve que tomar outra decisão de vida ou morte: esperar por melhores condições e correr o risco de ficar sem dinheiro, ou deixá-los mergulhar em circunstâncias perigosas. Enquanto Eric e Marcus desciam na escuridão total das águas, conseguiam enxergar apenas cerca de language not registered for generation centímetros à sua frente. O Mar Báltico fica completamente escuro a apenas language not registered for generation ao language not registered for generation metros de profundidade, e a language not registered for generation metros também. É como entrar em um buraco negro. Quando finalmente alcançaram a anomalia, o que viram foi completamente diferente do que as imagens do sonar haviam previsto. As imagens reais captadas por suas câmeras subaquáticas chocariam especialistas do mundo todo. O objeto era enorme, mas vê-lo pessoalmente era completamente diferente das imagens de sonar. Eric descreveu ter nadado sobre algo que parecia concreto ou cimento. A superfície tinha uma estranha aparência queimada. Quando você vê uma imagem de sonar, aquilo tem language not registered for generation metros de diâmetro, explicou Eric mais tarde. Mas quando você desce na escuridão total da água, você só consegue enxergar cerca de 1 metro à sua frente. Então, quando vemos a anomalia debaixo d'água, ela não se parece em nada com a imagem do sonar. O mais perturbador foi o que Eric descobriu: buracos circulares com molduras quadradas ao redor, formas perfeitamente geométricas que não poderiam ser naturais. Era como um círculo de language not registered for generation ou language not registered for generation metros de diâmetro com uma moldura ao redor, quer dizer, uma moldura quadrada e o buraco circular, o que é muito estranho, disse ele, tentando explicar o que estava vendo, como se alguém o tivesse moldado antes de se transformar em pedra. As imagens capturadas pelas câmeras subaquáticas mostravam superfícies inexplicáveis. Partes do objeto pareciam concreto queimado, enquanto outras pareciam ser feitas de algum tipo de pedra ou metal. Os padrões geométricos eram inconfundíveis. Não era algo criado por forças naturais. Os mergulhadores passaram seus preciosos minutos documentando tudo o que podiam, tirando fotos e coletando amostras do estranho material preto. Mas o que trouxeram de volta à superfície só aumentaria o mistério. O que os especialistas descobriram.
Quando Peter e Dennis levaram suas amostras e filmagens aos especialistas, eles esperavam finalmente obter algumas respostas. Em vez disso, surgiram mais perguntas que tornaram o mistério da anomalia no Mar Báltico ainda mais intrigante. Carl Jensen, especialista em arqueologia subaquática, foi o primeiro a examinar as imagens. Sua reação foi imediata e chocante. Definitivamente parece feito pelo homem. Muito interessante. Parece feito pelo homem, na minha opinião. Isso não era o que ninguém esperava ouvir sobre algo encontrado no fundo do oceano. Jensen estudou as imagens do sonar cuidadosamente, apontando características que lhe chamaram a atenção. As bordas afiadas e os padrões geométricos visíveis nas imagens não correspondiam a nada que devesse existir naturalmente sob o Mar Báltico. Jensen observou que o sonar mostrava superfícies com densidades muito diferentes, algumas parecendo quase aço ou outros materiais duros. Se fosse feito pelo homem, explicou Jensen, teria que ter sido esculpido na própria falésia, porque tudo o que se via era uma superfície dura feita de mineral ou pedra. Mas isso levantou ainda mais perguntas. Quem poderia ter construído algo assim debaixo d'água e por quê? O geólogo marinho Martin Jacobson examinou as amostras e fez uma descoberta surpreendente. As rochas eram pedras basálticas vulcânicas que haviam sido aquecidas a temperaturas extremamente altas e resfriadas rapidamente. Mas havia um problema sério com essa descoberta. Isso seria certamente extremamente interessante, pois significaria que teríamos vulcanismo em um momento em que eu não esperaria de forma alguma. Jacobson explicou que não deveria haver nenhuma atividade vulcânica naquela parte do Mar Báltico. A região está situada sobre uma crosta continental estável, longe de qualquer zona vulcânica ativa. O geólogo Fulker Brook passou semanas analisando as amostras. O que ele descobriu foi ainda mais intrigante. As rochas apresentavam sinais de terem sido aquecidas a temperaturas incríveis, mas não por nenhum processo natural que ele pudesse identificar. Os finos cristais na pedra indicavam que a rocha derretida havia esfriado muito rapidamente. Mas como a rocha derretida foi parar a Language Not Registered for Generation metros de profundidade no Mar Báltico. As imagens e as análises científicas apontavam para uma conclusão que deixava todos desconfortáveis. Qualquer que fosse a anomalia no Mar Báltico, ela não deveria estar ali. E quanto mais os especialistas a estudavam, mais percebiam que a verdade por trás desse mistério era pior do que imaginavam. A teoria que explica tudo. Enquanto os cientistas se esforçavam para explicar as rochas vulcânicas e as estranhas formas geométricas, uma teoria começou a surgir, capaz de dar conta de todas as evidências. E se a anomalia no Mar Báltico não fosse de origem terrestre? O formato perfeitamente circular do objeto, a pista de pouso de Language Not Registered for Generation metros que levava até ele e as evidências de calor extremo apontavam para uma possibilidade que os especialistas relutavam em considerar. Klaus Dona, um pesquisador que acompanhava o caso, destacou que o padrão do local da queda era inconfundível. As evidências estavam se tornando cada vez mais difíceis de ignorar. Algo havia atingido a montanha subaquática e deslizado pelo fundo do oceano antes de parar em sua posição atual. As rochas vulcânicas encontradas no local poderiam ser explicadas pelo intenso calor gerado durante a reentrada atmosférica. Se um objeto espacial tivesse colidido com o Mar Báltico, teria sido aquecido a milhares de graus ao atravessar a atmosfera terrestre. Isso explicaria a aparência derretida e queimada das superfícies descritas pelos mergulhadores. Os padrões geométricos e as estruturas de aparência artificial capturadas nas filmagens começaram a fazer sentido se não fossem formações naturais. Os buracos circulares com molduras quadradas, as superfícies perfeitamente lisas e as formas angulares poderiam ser vestígios de tecnologia muito mais avançada do que qualquer coisa que os humanos já tivessem criado. Mas essa teoria levantava questões ainda mais perturbadoras do que o mistério original.
Se a anomalia do Mar Báltico fosse a prova de que havíamos sido visitados por seres de outro mundo, o que isso significaria para a humanidade? E por que essa evidência permaneceu no fundo do oceano por possivelmente milhares de anos esperando para ser descoberta? Os especialistas que estudaram o caso chegaram a uma conclusão que jamais imaginaram. O mistério da anomalia no Mar Báltico não se resumia a um estranho objeto submerso. Tratava-se da possibilidade de não estarmos sozinhos no universo. Uma verdade pior do que pensávamos. Após anos de investigação, análise das imagens reais e estudo científico das amostras, os especialistas finalmente chegaram a um consenso sobre a anomalia no Mar Báltico. Mas a verdade que descobriram é mais perturbadora do que qualquer um imaginava quando Peter e Dennis avistaram pela primeira vez aquele objeto circular em seu sonar. Todas as evidências apontam para a mesma conclusão. A anomalia no Mar Báltico não é uma formação natural, nem um navio afundado, nem uma estrutura feita pelo homem. As rochas vulcânicas aquecidas a temperaturas extremas, os padrões geométricos que não poderiam ocorrer naturalmente e as evidências do local do acidente corroboram uma teoria que desafia tudo o que pensávamos saber sobre a história do nosso planeta. O que torna essa descoberta pior do que imaginávamos não é apenas a possibilidade de termos sido visitados por seres de outro mundo, mas sim a constatação de que essas evidências estiveram à vista de todos por potencialmente milhares de anos. O Mar Báltico, com suas excelentes condições de preservação, tem escondido provas de contato extraterrestre bem debaixo dos nossos narizes. As implicações são impressionantes. Se seres avançados visitam a Terra há milênios, o que mais poderia estar escondido em nossos oceanos? Só o Mar Báltico contém mais de Language Not Registered for Generation destroços. Quantos deles podem não ser navios, mas sim vestígios de visitantes de mundos distantes? Mas talvez o aspecto mais perturbador dessa descoberta seja o que ela significa para a nossa compreensão da história da humanidade. Se fomos visitados repetidamente ao longo do nosso passado, quanto do que pensamos saber sobre o nosso próprio desenvolvimento está incompleto ou errado? As imagens da anomalia no Mar Báltico sugerem que talvez precisemos reescrever os livros de história. Os especialistas que desvendaram o mistério da anomalia no Mar Báltico agora enfrentam um novo desafio. Como comunicar ao mundo que tudo mudou? A verdade está lá fora, sob a superfície do Mar Báltico, à espera nas águas frias e escuras. O mistério da anomalia do Mar Báltico foi resolvido, mas as respostas abriram portas para perguntas que talvez não estejamos preparados para enfrentar. O que você acha dessa descoberta? Será que existem mais evidências de visitantes extraterrestres escondidas em nossos oceanos? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima.